Era mais uma noite comum para Leandro, um entregador que já estava acostumado com as longas horas na estrada. O relógio do painel da moto marcava quase meia-noite e ele já estava cansado, querendo apenas voltar para casa. Mas quando um pedido pingou no aplicativo com um valor mais alto do que o normal, ele não pensou duas vezes. Aceitou, mesmo sem reconhecer o nome do restaurante. Fantasma Burgers? Nunca ouvi falar, murmurou para si mesmo, achando estranho, mas sem dar muita importância. Com o endereço no GPS, Leandro acelerou pelas ruas vazias da cidade. A brisa da noite era fria e ele sentia o cansaço pesar nos ombros. Esse é o último, depois eu vou direto para casa, pensou, tentando se animar. A rotina de trabalho sempre foi a mesma. Pegar, entregar, receber, repetir. Ele nunca teve problemas, então, por que teria agora? Ao virar na rua indicada, ele notou que o bairro estava mais deserto do que de costume. Poucas luzes acesas, nenhuma alma viva por perto. Quando finalmente chegou ao destino, parou a moto e olhou ao redor. O lugar parecia abandonado. Será que é aqui mesmo? Perguntou, conferindo o endereço no celular. Estava certo. Lá estava ele, parado em frente ao tal Fantasma Burgers. Leandro desceu da moto e caminhou até a entrada. A fachada do restaurante estava desgastada, como se ninguém passasse por ali há anos. As janelas estavam empoeiradas e havia uma placa caída no chão, meio escondida entre o mato que crescia ao redor. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele afastou o sentimento, convencido de que era apenas o cansaço falando mais alto. Com um empurrão, a porta de vidro se abriu, rangendo como se não fosse usada há muito tempo. O interior era ainda mais estranho. Mesas cobertas de poeira, cadeiras empilhadas num canto, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Que diabos aconteceu aqui? Pensou, sentindo o desconforto crescer. No balcão, porém, havia um único pacote, embalado e pronto para ser levado. Nenhuma alma viva por perto, nenhum sinal de que o restaurante estava realmente funcionando. Mas o pedido estava ali, esperando por ele. Isso não faz sentido nenhum, pensou, mas o relógio não parava e ele ainda tinha que fazer a entrega. Sem mais delongas, Leandro pegou o pacote, colocou na mochila e saiu dali o mais rápido que pôde, tentando afastar o desconforto. Só mais uma entrega, repetiu para si mesmo, tentando convencer que estava tudo bem, mesmo sentindo que algo estava muito errado. Leandro já estava de volta à estrada, tentando deixar para trás a estranheza do restaurante. O pacote estava seguro na mochila e ele só queria terminar logo aquela entrega. O silêncio da cidade só era quebrado pelo ronco do motor da moto. Mas, mesmo com o vento frio batendo em seu rosto, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava fora do lugar. Enquanto seguia para o endereço de entrega, o celular vibrou no bolso de sua jaqueta. Parou em um sinal vermelho e decidiu dar uma olhada. Era uma nova mensagem no aplicativo de entregas. Entregue para o endereço final, nós estamos esperando. Leandro franziu a testa. Era comum receber notificações de atualização de pedido, mas essa mensagem parecia diferente. Ele abriu o app para conferir o endereço novamente e, com um choque, percebeu que o ponto final havia mudado. Agora, o GPS mostrava um cemitério na periferia da cidade. O que é isso? Algum tipo de piada? Pensou, sentindo o coração acelerar. Ele tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que era apenas um erro no sistema, mas algo dentro dele estava em alerta. Entregue para o endereço final, nós estamos esperando. As palavras da mensagem ecoavam em sua mente. Com um suspiro nervoso, ele decidiu seguir adiante. Talvez fosse só um mal-entendido, e tudo se resolveria quando chegasse lá. Mas no fundo, Leandro sabia que havia algo muito errado. O caminho para o cemitério era uma estrada sinuosa e pouco iluminada. Quanto mais Leandro avançava, mais sua ansiedade aumentava. Ele se perguntava por que não tinha simplesmente cancelado o pedido, mas agora já estava longe demais para voltar atrás. A curiosidade e o medo se misturavam, criando uma sensação de pavor que ele não conseguia sacudir. À medida que se aproximava do destino, as árvores ao redor pareciam fechar-se sobre a estrada, tornando o ambiente ainda mais opressor. As luzes da cidade ficaram para trás, e agora ele estava cercado apenas pela escuridão. O cemitério surgiu à vista, com suas grades de ferro enferrujadas e o portão entreaberto, como se estivesse esperando por ele. Leandro parou a moto na entrada e olhou ao redor. Não havia ninguém, apenas o vento soprando através das árvores e o som distante de corujas.
Ele desceu da moto com hesitação, pegou a mochila com o pedido e, respirando fundo, entrou no cemitério. O aplicativo no celular mostrava o caminho a seguir. Cada passo que dava ecoava pelo terreno silencioso, e ele não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. As lápides, cobertas de musgo e parcialmente destruídas pelo tempo, formavam um labirinto macabro ao seu redor. O caminho terminou em frente a uma lápide mais nova, e o que ele viu ali fez seu sangue gelar. Seu próprio nome estava gravado na pedra, junto com uma data, a data daquele dia. Leandro ficou paralisado, incapaz de acreditar no que estava vendo. Ele esfregou os olhos, na esperança de que a visão desaparecesse, mas o nome gravado na lápide permanecia inalterado. Leandro Silva, 1993-2024. A data de morte era o dia de hoje. Um frio percorreu sua espinha e o ar parecia ter ficado mais pesado ao seu redor. Ele estava em estado de choque, incapaz de processar a situação. O celular vibrou novamente em seu bolso e ele, com mãos trêmulas, puxou-o para fora. Outra mensagem havia chegado pelo aplicativo. Entregue para o endereço final, nós estamos esperando. O pânico tomou conta dele e Leandro finalmente se deu conta de que aquilo não era uma coincidência, nem uma brincadeira de mau gosto. Algo muito sombrio estava em jogo. Ele olhou ao redor, esperando encontrar alguma explicação. Alguém que estivesse por trás dessa farsa macabra. Mas o cemitério estava completamente vazio. As árvores balançavam levemente com o vento, e as sombras se alongavam, quase como se estivessem se fechando sobre ele. De repente, um som de passos secos no cascalho ecoou, mas ao virar-se rapidamente, não havia ninguém. Leandro sentiu o coração martelar no peito. O pacote ainda estava na mochila, como se esperasse para ser entregue. Mas agora, ele sabia que a entrega não era para alguém vivo. O que quer que estivesse esperando por ele não era desse mundo. Sem pensar, Leandro se virou e começou a correr. Cada instinto de sobrevivência dentro dele gritava para fugir dali, para deixar tudo para trás e não olhar para trás. Ele correu em direção à saída do cemitério, mas quando estava prestes a atravessar o portão, este se fechou com um estrondo ensurdecedor. A força do impacto o fez tropeçar e cair no chão. Leandro olhou para trás, ainda ofegante, e viu a pesada grade de ferro, agora completamente trancada, como se tivesse vida própria. O medo o paralisou por um instante, mas ele se levantou, desesperado, e tentou forçar o portão aberto. Era inútil. Parecia que todo o cemitério havia se tornado uma armadilha, destinada a prendê-lo ali. A lápide com seu nome estava à vista, e o pacote de entrega parecia agora um peso insuportável em suas costas. Em um impulso de desespero, ele tirou a mochila e a jogou no chão, como se isso pudesse quebrar o feitiço. Mas nada mudou. O vento ficou mais forte, e o som de passos voltava a ecoar ao seu redor, desta vez mais próximos, como se algo estivesse realmente vindo ao seu encontro. Leandro, com lágrimas nos olhos e o desespero tomando conta de seu coração, percebeu que não havia mais escapatória. Ele estava destinado a cumprir aquela entrega, mas não como ele imaginava. Com um último olhar para a lápide, ele sentiu a presença se aproximando. O pacote, que até então parecia inofensivo, agora era o símbolo de sua própria sentença. A noite estava longe de ser tranquila. A chuva batia forte no asfalto e eu estava ansioso para encerrar mais um turno. Foi quando o celular vibrou no meu bolso. Outro pedido de entrega, justo quando eu estava a minutos de ir para casa. Olhei o endereço. Um prédio antigo no centro, um lugar que eu mal conhecia. O nome do cliente era incomum, algo que não me soava nada familiar. Meu primeiro instinto foi recusar, mas, como sempre, a necessidade de ganhar um extra falou mais alto. Aceitei o pedido. Com o capacete na cabeça e a moto já ligada, comecei a sentir um leve desconforto. Algo não parecia certo, mas talvez fosse só cansaço. A cada rua que eu cruzava, o ambiente parecia mudar, como se a cidade estivesse se transformando, ficando mais escura e silenciosa. Ao virar a última esquina, avistei o prédio. Era imponente, mas ao mesmo tempo decadente, com uma aparência que parecia gritar que eu deveria ficar longe. Mesmo assim, estacionei e desci da moto, decidido a terminar logo com aquilo. Assim que passei pela porta pesada do prédio, um ar frio me envolveu e um arrepio subiu pela minha espinha.
As luzes no hall piscavam como se estivessem à beira de apagar de vez. O lugar estava quase vazio, exceto por um porteiro idoso sentado atrás de um balcão. Seus olhos, que pareciam carregar o peso de anos, me seguiram com uma expressão de alerta. "Boa noite. Vim entregar um pedido para o apartamento 304, disse, tentando parecer mais calmo do que estava. O porteiro franziu o senho e balançou a cabeça lentamente. "Esse apartamento está desocupado há anos, e eu não tenho nenhum registro de pedido para esse nome", disse ele, com uma voz carregada de desconfiança. Senti um calafrio. Olhei novamente para o celular, verificando o endereço, mas estava tudo certo. Por um momento, considerei deixar o pedido ali e ir embora, mas minha curiosidade me impediu. E se fosse só um erro? Decidi subir e verificar por mim mesmo. Passei pelo porteiro, que me lançou um último olhar, como se estivesse tentando me avisar de algo, e fui em direção ao elevador. A sensação de que algo estava muito errado só aumentava, mas eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Entrei no elevador com uma sensação crescente de desconforto. As paredes de metal refletiam as luzes piscando do teto, criando sombras inquietas que pareciam se mover ao meu redor. Apertei o botão do terceiro andar e o elevador deu um solavanco antes de começar a subir. O barulho era estranho, como se o maquinário estivesse prestes a quebrar. Meu coração começou a bater mais rápido e eu me perguntei por que estava insistindo em subir. Enquanto o elevador subia lentamente, comecei a pensar nas palavras do porteiro. Esse apartamento está desocupado há anos, então por que eu estava indo até lá? Qualquer pessoa sensata teria desistido, mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar. Talvez fosse a necessidade de provar que tudo não passava de um mal-entendido. Quando as portas do elevador finalmente se abriram, fui recebido por um corredor escuro, onde o silêncio era perturbador. Apenas o som dos meus passos ecoava enquanto eu avançava. O corredor parecia interminável, como se estivesse se alongando a cada passo que eu dava. Tentei usar a lanterna do meu celular, mas a bateria estava quase morta, emitindo apenas um fraco feixe de luz. A sensação de que algo estava terrivelmente errado me envolvia, mas, mesmo assim, continuei em frente, determinado a completar a entrega. Finalmente, cheguei à porta do apartamento 304. Minha mão hesitou por um instante antes de tocar a maçaneta. O metal estava gelado, como se a porta não tivesse sido aberta em anos. Respirei fundo e girei a maçaneta. A porta se abriu com um rangido assustador, revelando um interior mergulhado em sombras espessas. Assim que entrei, fui tomado por uma sensação de opressão. O ar estava pesado, quase sufocante, como se o próprio ambiente estivesse tentando me expulsar. Dei alguns passos à frente, sentindo que algo estava me observando. De repente, ouvi passos atrás de mim, leves e cautelosos, como se alguém estivesse me seguindo. Meu coração disparou e eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Apenas a escuridão do corredor, que parecia me envolver como uma ameaça invisível. O pânico começou a tomar conta de mim. A sensação de estar sendo perseguido ficou mais forte, e eu sabia que precisava sair dali. Corri em direção à porta, mas a escuridão parecia me engolir a cada passo. O som dos passos atrás de mim se intensificava, como se algo estivesse prestes a me alcançar. Sem olhar para trás, disparei para o elevador, sentindo o perigo cada vez mais próximo. Cheguei ao elevador em um estado de pânico total. As portas se fecharam lentamente, e o som dos passos atrás de mim finalmente cessou. Encostei-me na parede fria do elevador, tentando controlar a respiração acelerada. Tudo o que eu queria naquele momento era sair daquele prédio e deixar tudo aquilo para trás. Foi então que percebi que algo estava errado. O elevador não se movia. Apertei o botão do térreo repetidamente, mas nada acontecia. O pânico começou a se instalar novamente. Olhei para o painel de controle e vi que as luzes indicativas dos andares estavam apagadas, como se o elevador nunca tivesse funcionado. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que tudo o que eu havia experimentado até agora parecia ser uma ilusão, ou pior, algo muito mais sinistro. Sem pensar duas vezes, forcei a porta do elevador para abri-la e voltei para o corredor escuro. Decidi que descer pelas escadas era a minha única opção. À medida que descia apressadamente, o som dos passos voltou, desta vez mais próximo e mais intenso. A sensação de que algo estava me seguindo tornou-se insuportável. A cada lance de escada, o medo aumentava, e minha única motivação era sair dali com vida.
Finalmente, cheguei ao térreo. Empurrei a porta de saída com toda a força e a brisa fria da noite me atingiu como um alívio bem-vindo. Eu estava fora do prédio, mas a sensação de perigo ainda pairava sobre mim. Olhei para trás, para aquele edifício que agora parecia ainda mais sinistro sob a luz fraca da rua, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ainda tentando controlar a respiração, caminhei até minha moto. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia ligar a ignição. Tudo o que queria era sair dali o mais rápido possível. Foi então que meu celular vibrou no bolso. A princípio, pensei em ignorar, mas a curiosidade, que até então havia me colocado nessa situação, falou mais alto. Peguei o celular e vi uma notificação do aplicativo de entregas. A mensagem dizia: "Obrigado pela entrega, em nome de quem não pode mais agradecer." Um arrepio percorreu minha espinha. Como assim? Quem havia enviado aquela mensagem? Olhei para o prédio mais uma vez, agora tomado por uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Algo além do que eu poderia entender. Sem perder mais tempo, subi na moto e acelerei, deixando aquele lugar para trás. As ruas estavam desertas e a chuva tinha cessado, mas nada disso importava. A única coisa em que eu conseguia pensar era na mensagem, que continuava a ecoar na minha mente, misturada com a sensação de que eu tinha escapado de algo muito pior do que qualquer pesadelo. E enquanto acelerava pelas ruas vazias, uma coisa era certa: eu nunca mais aceitaria um pedido de entrega sem antes pensar 2 vezes. Meu nome é Renato, tenho 28 anos e trabalho como entregador há quase 5 anos. Já passei por várias situações estranhas durante o serviço, mas o que vou contar aqui supera qualquer uma delas. Talvez você não acredite, ou talvez acredite até demais. De qualquer forma, quero te dar um aviso. Tem coisas que a gente vê e nunca mais consegue esquecer. O que eu vi naquela noite foi uma dessas coisas. Sabe, algo tão perturbador que parece estar me perseguindo até hoje. Tudo começou em uma noite de sexta-feira. Eu estava terminando minhas entregas, pronto para encerrar o expediente e descansar. O celular vibrou com uma notificação, uma entrega extra. Achei estranho, porque já era tarde, mas quando vi o valor oferecido, não consegui dizer não. Era dinheiro demais para ser verdade. Eu só precisava alterar um pouco minha rota e deixar o pedido em um lugar específico. Só isso. A mensagem era simples, mas o destino, bem, não era um local comum. Me mandaram para um estacionamento abandonado na periferia da cidade, um lugar que eu nem sabia que existia. No começo, não pensei muito a respeito. Era só mais uma entrega. Certo, eu estava errado. Muito errado. Cheguei ao lugar indicado e logo percebi que algo estava muito errado. O estacionamento era enorme, mas vazio. Nenhum carro, nenhuma luz, só sombras e aquele silêncio perturbador. Meu coração acelerou, mas tentei me convencer de que estava apenas sendo paranoico. Entrei com o carro mais para o fundo, onde a entrega deveria ser feita, mas não havia ninguém. Estava prestes a ligar para o número da mensagem quando vi algo no canto do estacionamento. No início, parecia só uma pessoa agachada. Fiquei observando, esperando que se levantasse. Talvez fosse quem encomendou a entrega, mas então percebi o que estava realmente acontecendo. Aquela coisa não era humana. Quando ela levantou a cabeça, pude ver claramente. Era uma criatura monstruosa, metade homem, metade fera, devorando um corpo. O som dos ossos quebrando ainda ecoa na minha mente. O pavor tomou conta de mim. Minhas pernas ficaram paralisadas e por um segundo não consegui nem respirar. Parado, olhando aquela cena grotesca, só conseguia pensar em como sair dali. A adrenalina finalmente me dominou e eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Eu mal conseguia pensar enquanto corria para o carro. Tropecei no meio do caminho, o chão áspero rasgando a minha calça e machucando meu joelho. Mas a adrenalina não me deixou parar. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente alcancei o carro, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui enfiar a chave na ignição. Tudo que passava pela minha cabeça era a imagem daquela criatura devorando o corpo, os dentes afiados dilacerando a carne, e o som horrível dos ossos quebrando. Liguei o carro de forma desajeitada e acelerei como nunca antes. Não olhei para trás nem por um segundo, com medo do que poderia ver me seguindo. A estrada parecia interminável, e cada sombra que passava ao lado fazia meu coração saltar no peito. Eu estava em choque.
com a respiração ofegante e o corpo trêmulo. Mas o pior não era a fuga em si. O pior era a certeza de que, de alguma forma, aquilo não havia acabado. Eu sabia que aquele encontro com a criatura deixaria marcas em mim, não só físicas, mas mentais também. Era como se algo sombrio estivesse agora grudado na minha alma. No dia seguinte, mal consegui dormir. A cena horrível da noite anterior não saía da minha cabeça, e a cada barulho, eu acordava sobressaltado. O medo e a paranoia estavam me dominando. Então decidi que precisava contar a alguém o que tinha acontecido. Só uma pessoa poderia me ajudar com aquilo: o meu chefe, Sérgio. Cheguei ao trabalho mais cedo do que o normal e pedi para conversar com ele em particular. Sérgio era um cara experiente, já tinha visto de tudo no ramo, então achei que ele me entenderia. Quando terminei de contar, esperando alguma reação de espanto ou descrença, ele apenas me olhou com um semblante sério, sem demonstrar surpresa alguma. Eu já sabia, ele disse calmamente. Você viu o que nunca deveria ter visto. Aquilo que você descreveu é um narwhal, um tipo de bruxo que se transforma em fera. Eles existem há séculos, e há um grupo secreto deles aqui, na cidade. Minha boca secou, e meu coração começou a bater ainda mais rápido. Tudo que eu queria naquele momento era que ele estivesse brincando, mas o olhar sério em seu rosto não deixava dúvidas. Escuta, Renato, você não pode contar isso para ninguém. Ele continuou. Se falar, eles vão saber, e acredite, eles não deixam testemunhas vivas. O que você viu faz parte de um segredo muito maior do que imagina. Meu corpo inteiro gelou. Eu tinha acabado de ser arrastado para um mundo que nunca deveria ter conhecido, e agora estava preso a um segredo mortal. Depois da conversa com Sérgio, eu saí do escritório completamente abalado. A cabeça rodava com as informações que ele havia me dado. Narwhals, bruxos que se transformam em feras. Eu ainda tentava entender como aquilo podia ser real. Era como se eu tivesse sido jogado em um pesadelo do qual não poderia acordar. Andei pelas ruas sem rumo, tentando digerir o que tinha acontecido. A cada sombra que passava, eu me virava, com medo de que algo estivesse me observando. Eu estava apavorado, mas sabia que não podia contar isso para ninguém. Sérgio tinha sido bem claro: se eu falasse, eles iriam atrás de mim. Mas como eu poderia viver com um segredo desses? Era uma carga pesada demais para carregar sozinho. No meio dessa confusão de pensamentos, uma ideia me ocorreu. Eu estava tão imerso no terror que quase esqueci do mundo real. É curioso, não é? Como histórias assim prendem a gente, como essa que eu estou te contando agora. Então, aproveitando que você está aqui comigo, por que não se inscreve no canal e curte o vídeo? Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que ainda vou contar. Quem sabe a próxima não seja ainda mais sombria do que essa. As semanas seguintes foram um inferno. A paranoia me consumia. Toda vez que eu saía de casa, tinha a sensação de estar sendo seguido. À noite, mal conseguia dormir. A imagem da criatura no estacionamento e as palavras de Sérgio se repetiam na minha cabeça, como um disco riscado. Tentei seguir minha vida normalmente, fazer minhas entregas, mas cada cliente que eu atendia parecia suspeito. Cada lugar que eu ia, parecia ter algo me observando. O medo de que os narwhals estivessem me vigiando era constante. Não dava para saber em quem confiar, se é que podia confiar em alguém. Agora, olhando para trás, me pergunto se algum dia vou conseguir superar isso. Se algum dia vou conseguir esquecer o que vi naquela noite. A verdade é que, uma vez que você entra em contato com esse tipo de mal, não tem mais volta. Talvez eu tenha dado sorte em escapar com vida naquela noite, mas a sensação de que algo terrível ainda está por vir nunca me deixou. E é por isso que, se você algum dia receber uma oferta tentadora para mudar sua rota por um dinheiro fácil, pense duas vezes. Pode ser que o que te espera no fim dessa estrada não seja só uma entrega comum, mas algo que vai te assombrar para o resto da vida. Desde o momento em que aceitei aquela entrega, algo parecia fora do lugar. O endereço me levava a um bairro antigo da cidade, um daqueles lugares que sempre pareciam envoltos em uma névoa de nostalgia e mistério. Quando estacionei a moto em frente ao prédio, um frio percorreu minha espinha. As luzes da rua mal iluminavam a fachada, deixando o resto do edifício mergulhado na escuridão. Parei por um segundo, observando as janelas, que em sua maioria estavam apagadas. Apenas uma ou duas mostravam sinais de vida. Respirei fundo e entrei no prédio. O hall de entrada estava vazio,
e o único som que ouvia era o eco dos meus passos no chão de mármore desgastado. O interfone estava ali, solitário na parede, como se esperasse por alguém que nunca chegava. Digitei o número do apartamento, mas a resposta foi o silêncio absoluto. Tentei de novo, e nada. A sensação de que algo estava errado só crescia, mas eu precisava completar aquela entrega. Talvez o cliente esteja ocupado e não ouviu, pensei, tentando afastar a estranheza que se apoderava de mim. Enquanto eu considerava minhas opções, um movimento no corredor chamou minha atenção. Um senhor idoso, com o rosto marcado pelo tempo, se aproximava lentamente. Seus passos ecoavam pelo hall vazio, criando uma sensação de desconforto que só aumentava à medida que ele se aproximava. Quando ele finalmente chegou ao meu lado, me lançou um olhar que parecia atravessar a alma. "Você tá indo pro 301, né?" Ele perguntou, sua voz carregada de uma estranha mistura de pena e aviso. Assenti, tentando não demonstrar o desconforto que sentia. "Tô sim, mas ninguém responde." Ele suspirou profundamente, como se o peso de um segredo sombrio estivesse sobre seus ombros. "Esse apartamento tá vazio desde que o morador morreu. Tragicamente. Não tem ninguém lá para te atender, garoto." Aquelas palavras se alojaram na minha mente como um espinho. O silêncio voltou a reinar enquanto o velho se afastava, desaparecendo no corredor escuro. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas algo em mim me fez continuar. Talvez fosse curiosidade, ou talvez uma necessidade irracional de desafiar o aviso sombrio daquele homem. Decidi subir até o andar e verificar por mim mesmo. Com cada passo que eu dava em direção ao terceiro andar, o ar parecia ficar mais denso, como se algo invisível estivesse me pressionando para trás. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som distante de uma torneira pingando em algum lugar. Quando finalmente cheguei ao corredor do apartamento 301, me deparei com uma porta simples, sem nada de especial, mas que agora carregava um peso diferente depois do que o velho havia dito. Respirei fundo e caminhei até a porta, tentando afastar a sensação de que algo me observava. O corredor parecia interminável, e o som dos meus passos ecoava de uma forma que fazia minha pele arrepiar. Cheguei à porta e, hesitante, deixei o lanche no chão. Tirei o celular do bolso para tirar a foto que confirmaria a entrega, e foi nesse momento que tudo piorou. Assim que o flash iluminou o corredor, ouvi um rangido baixo. A porta, que deveria estar fechada, se abriu ligeiramente. Fiquei parado, segurando o celular com a mão trêmula, sem conseguir acreditar no que via. A escuridão do apartamento parecia mais profunda do que o corredor em que eu estava, como se me chamasse para entrar. Um arrepio subiu pela minha espinha, e por um breve segundo, me senti atraído por aquele vazio, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Dei um passo para trás, com o coração batendo forte no peito. Meu corpo inteiro gritava para que eu saísse dali o mais rápido possível. Me virei e comecei a caminhar em direção às escadas, tentando manter a calma, mas o som de um segundo rangido me fez acelerar o passo. Não olhei para trás. Sabia que se olhasse, o medo me paralisaria. Cada degrau que descia parecia um passo em direção à liberdade, mas o eco dos meus passos me seguia como uma sombra. Quando finalmente cheguei ao térreo, um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. A sensação de estar sendo observado diminuiu, mas não desapareceu completamente. Saí para a rua e o ar fresco da noite me atingiu, mas não trouxe o conforto que eu esperava. Peguei o celular para encerrar a entrega no aplicativo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, uma nova notificação surgiu na tela. "Obrigado por completar a entrega", dizia a mensagem, e um aviso: "Não retorne a esse endereço." Fiquei ali, parado, encarando a mensagem com uma mistura de incredulidade e pavor. Como assim, não retorne? Algo estava muito errado. Guardei o celular no bolso, olhei uma última vez para a fachada escura do prédio e montei na moto. Acelerando pelas ruas desertas, sentia que algo daquela noite ficaria comigo para sempre. Eu sabia que, por mais que tentasse esquecer, o medo e a curiosidade me assombrariam por muito tempo. Mesmo depois de sair daquele bairro, a sensação de inquietação não me deixou. Enquanto acelerava pelas ruas vazias, o vento frio da noite batia no meu rosto, mas não conseguia afastar o peso que sentia no peito. A mensagem no celular ecoava na minha mente, repetindo-se como um mantra perturbador. Não retorne a esse endereço. Era impossível ignorar o significado sinistro por trás dessas palavras. Quando finalmente cheguei em casa, desliguei a moto e fiquei parado por um momento,
olhando para a escuridão ao meu redor. Tudo parecia tão normal, mas eu sabia que algo havia mudado. Entrei e me joguei no sofá, tentando relaxar, mas a imagem da porta se abrindo sozinha, o corredor sombrio e a sensação de estar sendo observado não saíam da minha cabeça. Peguei o celular e olhei novamente para a mensagem, esperando que, de alguma forma, houvesse uma explicação lógica para tudo aquilo. Mas, claro, não havia. Tentei dormir, mas o sono não veio fácil. A cada vez que fechava os olhos, via o corredor escuro e sentia o peso daquela presença invisível. Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, sempre fui cético, mas aquela experiência me abalou de um jeito que eu não estava preparado. Algo naquele prédio era diferente, algo que não deveria ser perturbado. E eu tinha a sensação de que, de alguma forma, tinha me envolvido em algo muito maior do que uma simples entrega. Os dias que se seguiram foram marcados por uma luta constante para tentar esquecer o que aconteceu. Continuei com minhas entregas, me obrigando a focar no trabalho e a não pensar naquele prédio, mas era inútil. Cada vez que via o nome de uma rua que passava perto daquele endereço, sentia um frio na espinha. Eu sabia que não deveria voltar lá e estava determinado a seguir essa decisão. Conversei com alguns colegas sobre o que aconteceu, mas as respostas eram sempre as mesmas. Risos nervosos, tentativas de racionalizar o que eu havia vivenciado, mas ninguém parecia realmente entender. Talvez fosse melhor assim. Quanto menos pessoas soubessem, menos a história se espalharia. Mesmo assim, a dúvida permanecia. O que realmente aconteceu naquele apartamento? Quem mandou a mensagem? E, acima de tudo, por quê? Decidi que era melhor apagar o endereço do meu histórico e nunca mais aceitar uma entrega naquela área. Tentei seguir em frente, mas a experiência me deixou marcado. Cada vez que passava perto do bairro, desviava o olhar, como se isso pudesse impedir que as lembranças voltassem. Mas no fundo, sabia que aquele medo persistiria. Não era algo que eu poderia simplesmente apagar. A lembrança daquele corredor escuro, da porta que se abria sozinha e da mensagem final, tudo isso permaneceria comigo. Um lembrete de que há coisas que talvez nunca possamos explicar. Era para ser só mais uma noite de trabalho, como qualquer outra. O aplicativo de entregas tocou, e lá estava eu, conferindo o próximo pedido. Um lanche simples, nada fora do comum, mas o endereço chamou minha atenção. Uma mansão em um bairro nobre de São Paulo, um lugar onde raramente fazia entregas. Legal, deve render uma gorjeta boa, pensei, enquanto ajustava o capacete. A cidade estava calma, como costuma ser nas noites de semana. O trânsito, que geralmente é um caos, estava fluindo bem, e eu conseguia ouvir o ronco suave da moto enquanto cortava as ruas iluminadas pelos postes. Quando cheguei ao endereço, dei de cara com um portão enorme, daqueles que você só vê em filmes, com muros altos escondendo o que havia dentro. Tudo estava tão quieto ali, até mesmo o vento parecia evitar aquele lugar. Parei a moto, retirei o capacete e caminhei até o interfone. Toquei, esperando ouvir alguém responder, mas o que veio foi uma sensação estranha. Um arrepio subiu pela espinha, mas tentei ignorar. Talvez fosse só o nervosismo de estar em um lugar tão diferente do que estou acostumado. Apertei o botão do interfone e esperei. O silêncio era quase ensurdecedor, e por um momento pensei que não havia ninguém em casa, mas de repente ouvi um sussurro. Parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. "Lucas, você está aí, não é?" A voz era suave, quase como se estivesse sendo murmurada ao meu ouvido, mas eu sabia que vinha do interfone. Meu coração disparou. Quem sabia meu nome? Comecei a pensar que poderia ser algum conhecido querendo pregar uma peça. Mas antes que pudesse reagir, outra voz se juntou à primeira, ainda mais baixa, quase inaudível. "Sabemos onde você mora. E sua irmã, como ela está?" Aquilo me congelou. Como poderiam saber sobre minha irmã? Tentei manter a calma, mas era impossível. A sensação de que algo estava profundamente errado tomou conta de mim. Estava prestes a sair correndo dali, mas, por alguma razão, algo me fez ficar. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez algo mais sinistro, mas permaneci ali, parado, tentando entender o que estava acontecendo. Decidi apertar o botão do interfone novamente, meio que na esperança de que tudo aquilo fosse só uma alucinação minha. Mas ao invés de resposta, a porta da mansão começou a se abrir sozinha, lentamente.
como se me convidasse a entrar. Aquele som de madeira rangendo contra o silêncio da noite era aterrorizante. Eu estava com medo, claro, mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Era como se a casa estivesse me chamando, e apesar de cada parte do meu corpo gritar para eu ir embora, dei um passo à frente. Eu não sei o que me deu na cabeça, mas de alguma forma, meus pés se moveram por conta própria. O silêncio era quase opressor enquanto eu cruzava o limiar da porta. Lá dentro, a escuridão parecia ainda mais densa, com apenas alguns feixes de luz da lua entrando pelas janelas empoeiradas. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que deixava meu estômago revirado. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, como se a casa estivesse abandonada há muito tempo. O chão rangia sob os meus pés, e a camada de poeira era tão grossa que deixava minhas pegadas marcadas como um lembrete de que eu estava entrando em um lugar onde não deveria estar. Uma sensação de arrependimento começou a se formar no fundo da minha mente, mas já era tarde demais para voltar atrás. Cada passo parecia me levar mais fundo em um pesadelo. A cada nova sala que eu passava, a casa parecia mais sinistra. Era como se o próprio ambiente estivesse vivo, respirando e observando cada movimento meu. Comecei a notar pequenos detalhes que só aumentavam minha ansiedade. Um relógio parado em uma hora indecifrável, um quadro torto na parede e o silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som dos meus próprios passos. Eu estava à procura de algum sinal de vida, qualquer coisa que me dissesse que aquilo tudo não passava de uma piada de mau gosto. Mas quanto mais eu procurava, mais vazio o lugar parecia. E então, as vozes voltaram. Dessa vez, as vozes não estavam no interfone. Elas vinham de dentro da casa, sussurrando meu nome de novo, mas agora de maneira mais insistente, quase agressiva. Eu parei de andar, tentando entender de onde vinham, mas era como se ecoassem por toda parte. Lucas, Lucas, você não deveria estar aqui. Meu coração disparou, e a vontade de correr ficou quase insuportável. Foi aí que senti. Um arrepio percorreu minha espinha e uma sensação de frio tomou conta de mim, como se a temperatura tivesse caído bruscamente. Mas o mais assustador era a sensação de que não estava mais sozinho. Eu podia sentir uma presença, algo invisível, mas palpável, que parecia estar ao meu lado, me observando com uma intensidade assustadora. Eu olhei em volta, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas a casa estava tão vazia quanto antes. Ainda assim, aquela sensação de ser observado não desaparecia. Pelo contrário, parecia ficar mais forte a cada segundo. As vozes continuavam, agora misturadas com risadas baixas e debochadas, como se estivessem zombando da minha confusão e medo. Minha mente estava em guerra. Parte de mim queria sair correndo, deixar tudo para trás e nunca mais pensar naquilo. Mas outra parte, talvez mais irracional, queria continuar. Queria descobrir o que estava acontecendo, entender o porquê de estar sendo atraído para aquele lugar. Cada vez mais, eu sentia que estava sendo puxado para algo muito maior do que eu podia compreender. A presença ficou cada vez mais insuportável. Parecia que o ar ao meu redor estava ficando mais pesado, dificultando a respiração. As risadas e os sussurros continuavam, crescendo em intensidade, como se estivessem me cercando, me encurralando. Meu coração batia tão rápido que eu conseguia ouvi-lo ecoando nos meus ouvidos. O medo estava tomando conta de mim de uma maneira que nunca tinha sentido antes. Foi então que a casa toda pareceu estremecer, como se estivesse reagindo ao meu pânico. Sem pensar duas vezes, eu me virei e comecei a correr. Minha única preocupação era sair dali o mais rápido possível. Passei pelos corredores sombrios, sem me importar mais com o que poderia estar escondido nas sombras. Tudo o que eu queria era alcançar a porta da frente e sentir o ar fresco do lado de fora. Quando finalmente cheguei ao hall de entrada, a porta ainda estava aberta, como se estivesse me esperando. Sem olhar para trás, cruzei o limiar e corri em direção ao meu carro. Meu corpo todo tremia enquanto eu tentava encontrar as chaves no bolso, com os olhos sempre atentos à mansão, esperando que algo ou alguém saísse atrás de mim, mas nada aconteceu. Com o coração ainda disparado, entrei no carro e fechei a porta com força. Foi só quando estava seguro dentro do carro que me dei conta de que precisava verificar o pedido.
Peguei o celular, abri o aplicativo e, para meu completo horror, não havia registro algum da entrega. O pedido simplesmente não existia. O choque tomou conta de mim. Como assim o pedido não existia? Comecei a revisar cada detalhe da noite, tentando entender onde as coisas tinham dado errado. Mas por mais que tentasse, nada fazia sentido. A mansão, as vozes, a presença, tudo parecia uma alucinação. Mas eu sabia que não era. Eu estive lá, eu vi, eu senti. Aquilo tudo era real, por mais que o aplicativo dissesse o contrário. Ainda atordoado, decidi pesquisar o endereço no celular. Precisava entender o que era aquele lugar. E quando as informações começaram a aparecer na tela, meu coração afundou. A mansão estava abandonada há anos. O último proprietário havia morrido em circunstâncias misteriosas, e desde então, ninguém mais havia vivido lá. Aquela revelação fez o frio na minha espinha voltar. O que quer que estivesse naquela casa não era deste mundo. E agora, mesmo longe, eu sentia que aquilo ainda me seguia, me observava. As luzes da cidade de repente pareciam mais distantes, e a sensação de segurança que eu esperava encontrar dentro do carro havia desaparecido. Eu sabia que aquela experiência ia me assombrar pelo resto da vida. E por mais que eu tentasse me convencer de que nunca mais voltaria àquela mansão, uma parte de mim sabia que a história ainda não havia terminado. Algo havia sido despertado, algo que eu jamais conseguiria entender ou esquecer.